Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, nesse começo do ano de 2025, que já está nos desenhando um cenário com fortíssimas emoções. Mas elas serão díspares, porque, para um lado, as emoções serão muito ruins, porque foram criaturas que atuaram contra a nossa democracia, contra o nosso Estado de Direito, e muito mais do que isso, atuaram contra a nossa existência enquanto pessoas, atuaram contra a nossa sanidade física e continuam atuando ainda contra a nossa sanidade mental. Para essas pessoas, o ano de 2025 promete situações muito desagradáveis, para dizer o mínimo, embora algumas das pessoas que ficam espalhando notícias, entre aspas, pelas redes sociais, existem estratégias secretas do inelegível para escapar da cadeia. Estratégia secreta, hein, gente? Mas o incrível é o seguinte, é que eles mesmos estão revelando as estratégias secretas. Logo, não são secretas coisa alguma, né? E eu gosto de sublinhar aqui na abertura desse encontro nosso de hoje que muitas pessoas, né, têm passado aqui pelo nosso portal, desse campo do bolsonarismo, tem pessoas no campo progressista, e fazem uma observação que eu toco sempre no nome do inelegível, ou que eu falo sempre da existência do inelegível. Gente, por uma razão muito simples. O nosso espaço aqui é um espaço de debates políticos, debates sobre a nossa realidade, a realidade do nosso país. E uma das coisas que penderam sobre a nossa realidade e não foram resolvidas são as questões todas envolvendo os crimes que essa gente cometeu. Dá para esquecer alguém que cometeu crimes hediondos contra a nossa existência? É uma coisa para deixar para lá, como se fosse um jogo de futebol? Uma derrota, acabou um campeonato, vamos pensar em outro? Isso não dá, gente. Então, é papel de todos os espaços que discutem cidadania, discutem justiça, as questões da nossa sociedade, a nossa realidade, que nunca deixem escapar esse tipo de crime que aconteceu. Os dramas que foram vividos no tempo da pandemia ainda estão muito vivos na minha cabeça. Eu presenciei enfermarias, eu presenciei emergências de hospitais, eu vi as pessoas ali passando o que elas passaram, sofrendo o que elas sofreram, e vi também o descaso e o crime que essa gente praticou enquanto estavam tantas pessoas nessas situações. Então, olha, é absolutamente normal e necessário que a gente jamais esqueça de falar do nome do inelegível. Porque quando ele for preso, para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte, aí eu paro de falar. Porque isso será uma figura que nós teremos ajudado a cumprir uma missão no campo dessa história toda, ou seja, ser julgado e ir para a cadeia. E é o que acontecerá. Bom, então vou mostrar aqui para vocês a teoria de um desses juristas da extrema-direita, mas vamos desmascarar essa teoria e que é uma coisa muito incrível, como é que ele conseguiu um diploma de direito e depois como é que ele conseguiu virar alguém dentro do Ministério Público Federal, né? A história acabou punindo essa peça, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, depois conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, se puder vir também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje à noite, vocês verão em todos os jornais, telejornais, análises sobre a economia do nosso país. Isso porque já estão rodando aí pelas redes sociais todas, pelos principais veículos, os dados que o IBGE soltou sobre a inflação no Brasil. Os dados serão esses aqui, ó. Serão apresentados, serão esses aqui. Que a inflação nos últimos 12 meses ficou em 4,83%. E a previsão do governo era que ela ficasse em até 4,5%. Portanto, ela ficou 0,33% durante um ano inteiro acima daquilo que se poderia pensar como meta. Gente, esse 0,33% vai dar debate, vão pegar economistas e vão fazer análises e vão dizer que isso tudo é porque o Brasil não está respeitando as regras fiscais e que tem que cortar mais. Eles nunca são claros, né? Que tem que cortar do povo, cortar do pobre, do aposentado, do professor, do profissional de saúde, da infraestrutura, do bem viver do nosso povo brasileiro, se é que a gente pode dizer bem viver. Então eles não falam isso, mas isso será vitaminado para continuar a colocar o governo Lula absolutamente dentro de uma cerquinha
do modelo neoliberal, que está sendo muito difícil, né, de ter algum tipo de ruptura, sobretudo, ou de enfrentamento, sobretudo pela falta de informação, a falta de comunicação, que está ligada a tudo isso que a gente tem falado aqui sempre, né? O UOL veio com essa matéria aqui, falando que a laranja subiu durante o ano e o café também. Então, eles destacaram esses aumentos nesses produtos, que compõem ali as nossas cestas, né? E realmente quem faz compra não fica nada satisfeito. Sobretudo se as informações que recebem, que os cidadãos recebem, elas vêm sempre contaminadas de uma carga política para corroer o governo de então, para poderem chegar ao poder numa próxima eleição. Bom, muitas coisas estão acontecendo e no campo da economia, que você vai ver, e muitas coisas também estão acontecendo no campo da justiça e do direito. E uma das situações que a gente tem conversado aqui, e eu fiz até uma enquete com vocês, foi se a posse de Trump nos Estados Unidos alteraria alguma coisa na realidade brasileira. Então eu fiz a seguinte enquete aqui, agora eu vou revelar para vocês o resultado, tá? Essa enquete que eu fiz aqui, onde eu perguntei: Trump acaba de convidar Bolsonaro para a posse no dia 20 de janeiro, mas o passaporte do ex está retido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Na sua opinião, o que fará Moraes? Bom, 3% disseram que, com medo de Trump, ele vai liberar a viagem. 87% disseram, dará uma banana, Bolsonaro fica. E 10% disseram que o Alexandre de Moraes irá no lugar do Bolsonaro e depois irá à Disney. Gente, sabe o que é interessante dessa enquete que eu fiz com vocês? É que 54 mil pessoas votaram. Gente, isso é um número muito legal de participação aqui no nosso portal, né? E agora eu acabei de publicar no nosso novo canal de cortes, eu vou colocar o link para vocês, uma pesquisa também para saber a opinião aqui dos inscritos do nosso portal. A pergunta é essa aqui, eu não sei se vai dar para vocês lerem, eu vou dar aqui só um take aqui, os primeiros resultados parciais. A pergunta é: Mark Zuckerberg se aliou a Trump e Elon Musk para liberar notícias falsas, entre aspas, liberdade, nas redes sociais. Alexandre de Moraes já disse que o Brasil não é terra sem leis e que terão que respeitar o país. Na sua opinião, o que irá acontecer? Alternativa número 1. Eles vencerão e Moraes irá recuar. Quer dizer, Elon Musk e o Zuckerberg, né? Zuckerberg. Alternativa número 2, Moraes não fará nada. E a alternativa número 3, aqui não, se vacilarem, gringos, se for. Então, vou pedir para você também colocar a sua opinião no nosso chat, na nossa enquete, vou deixar aí o link na descrição. Gente, eu estou gravando aqui nesse ambiente interno, porque eu ia gravar externamente, e aconteceu uma conjunção, né? De repente todo mundo começou a cortar grama, cortar britadeira, um monte de barulhos, então estou aqui nesse lugar aqui hoje, bem improvisado aqui para falar com vocês, né? Mas aí a gente chega aqui nessa figura aqui. Gente, percebam só, o cara publica um vídeo com quase 500 mil de pessoas que assistiram, com o seguinte título: Arma secreta de Bolsonaro no STF. Saiba qual e se vai funcionar. Gente, arma secreta, hein? E aí vem esse texto aqui, vamos ver se dá para vocês pegarem. A secreta, que ele vai usar agora no Supremo Tribunal Federal, e eu vou contar para você qual que é. Fica aqui comigo. Você que já segue o canal, olha aí na tela. Ó. Você já sabe que o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, eles suspenderam as férias de janeiro para que a denúncia contra o Bolsonaro, denúncia é o nome que a gente dá para acusação criminal formal, então eles suspenderam as férias para que a denúncia contra o Bolsonaro seja apresentada e recebida ainda nesse mês de janeiro. Mas por que a pressa, Deltan? Porque como eu já mostrei num outro vídeo aqui no canal, que você vai ver aí, ó, eu já mostrei ele acha a pressa uma tentativa de destruir a democracia, isso decorridos 2 anos, não ter sido feita ainda a denúncia contra o principal responsável por tudo isso? Bom, daí ele vai, e aí, gente, tem as cerejas do bolo, né? Ele fala que a estratégia secreta é a contratação de um novo advogado. Olha só que a criatura acha que é uma estratégia secreta. Aí ele traça um panorama completamente fora do direito constitucional, dentro do direito penal,
dentro de qualquer norma jurídica, de qualquer estrutura do direito aqui no nosso país. Ele vai recorrer a um direito interplanetário para tentar salvar o inelegível. Então, destaquei esse pedacinho final aqui para comentar com vocês do que falou a criatura. Vamos lá. Gente, diante dessa notícia, a questão que fica é: o novo advogado, essa arma secreta que agora o Bolsonaro vai tornar pública, que vai usar, vai de fato ajudá-lo? De um lado, você deve estar pensando aí: o Vilardi é muito bom tecnicamente, mas o que nós temos visto é que as decisões envolvendo Bolsonaro são políticas e não jurídicas. Então... Gente, o que é engraçado, dentre tantas coisas absurdas, né? Em primeiro lugar é o seguinte, ele achou o prazo, né? Que o prazo está muito rápido, né? Que o Supremo Tribunal Federal está lidando com essas coisas todas. Depois ele diz que os julgamentos são políticos. Então quer dizer que todos os julgamentos não têm nenhum dispositivo legal. É assim, a pessoa não gosta, eu não gostei de você, então você está sendo julgado. É muita disfarçatez, né? Mas aí eu fiz um corte aqui só para a gente complementar no restante. Vamos lá. Então, de que adianta? De outro lado, se as decisões são políticas e se os ventos da política mudam, uma boa estratégia jurídica pode postergar o final desse caso, levando para depois das eleições de 2026, quando o cenário vai ser diferente e as teses jurídicas poderão ser examinadas com alguma isenção. Gente, olha só, então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que nas eleições de 2020, se os advogados conseguirem arrastar essa história toda, ou seja, a não condenação do Bolsonaro para depois das eleições, ele acha que pode haver uma avalanche da direita, a direita chegar no poder e conseguir o Senado inteiro. Isso vai fazer com que os ministros do Supremo Tribunal Federal fiquem morrendo de medo e revejam as suas visões sobre o que foi a tentativa de golpe aqui no nosso país, sobre essa gente toda que está na papuda, sobre as condenações que foram pedidas pelos procuradores da República, mais de 300. Enfim, ele acha que o cenário poderá mudar e que acontecerá ali uma mudança no julgamento. Só que tem um negócio, mesmo que o Senado inteiro se converta num Senado bolsonarista, para o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem dirá a última palavra é o próprio Supremo Tribunal Federal, se o impeachment não transcorrer dentro de princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, eles vão fazer bagunça de um lado e o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, do outro lado, vai ter que colocar ordem na casa. Agora, eles estão esquecendo também que existe uma parcela do povo brasileiro que não concorda com essa impunidade, com essa bandalha toda que eles estão querendo fazer. Então, a situação para eles vai ficar mais complicada do que eles imaginam. Mas aí encerra aqui o Dallagnol. Vamos lá. Um modo mais forte e firme para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde eu estou certo de que grande parte das decisões do STF vão ser revertidas. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Gente do céu, o Dallagnol diz o seguinte, que para finalizar, se nada der certo, que a defesa de Bolsonaro poderá recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos e que ela poderá reverter as decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi isso que ele disse. Senhor Deltan, então quer dizer que a justiça aqui no nosso país, ela, além das 4 instâncias, primeira instância, os tribunais, STJ e Supremo Tribunal Federal, tem agora uma Corte Superior à Constituição Brasileira, que uma vez deliberada em algum caso, terá o condão de reverter, terá a possibilidade de reverter decisões do Supremo Tribunal Federal, senhor Deltan? Onde é que o senhor leu isso? Fale para os seus inscritos, porque quase 500 mil de pessoas engrupiram essa, né? Que no final da história, o criminoso, o genocida, a pessoa que tirou tantas vidas do nosso país aqui de forma direta e forma indireta com seus atos, que ele poderá ser inocentado por uma Corte de Direitos Humanos internacional. Francamente, né? Concurso público no Brasil tá complicado, hein, gente? Para a área do direito, hein? Senhor Deltan, pelo menos tenha a honestidade de indicar ali os dispositivos que o senhor está utilizando para justificar essas teses estapafúrdias, né? Gente, eu fico por aqui e depois eu tiro mais dúvidas em relação a essas maluquices dessas pessoas todas. Fico por aqui, um grande abraço, tchau!